Hoje sobre esclerose lateral amiotrófica, tá? De forma breve. Então, quais são os objetivos? Então, primeiro vai ser conhecer o conceito de doenças do neurônio motor, tá? Do que a gente está falando quando a gente está usando esse termo. Aprender a classificar as doenças que compõem esse grupo, né? O grupo de doenças do neurônio motor, apesar de o foco ser em uma doença específica desse grupo, que é a esclerose lateral amiotrófica. Não vou falar das outras doenças do grupo. E saber reconhecer os principais aspectos clínicos da esclerose lateral amiotrófica. Então, como a gente vai pensar clinicamente nessa doença? Vou falar um pouquinho também sobre como dar o diagnóstico, como fazer e alguns aspectos de tratamento, mas tentar focar na abordagem clínica, que eu acho que é o mais importante para a graduação. Beleza, vamos começar. O primeiro conceito importante da gente discutir aqui é o conceito de doença do neurônio motor. Tá? Esse é um conceito que tem alguma bagunça assim, na literatura. Então, primeiro, doença do neurônio motor é um termo usado para se referir a um grupo de doenças, não é uma doença só, apesar de ser o nome de doença do neurônio motor, tá? A gente usa esse termo, geralmente, para se referir a que tipo de doença? Doenças degenerativas, tá? Que tem fisiopatologia de degeneração, ou seja, perda neuronal progressiva, tá? Essa degeneração pode ser de origem hereditária, né, geneticamente determinada, ocorrendo na família, ou esporádica, de forma espontânea, mas são doenças degenerativas, que são caracterizadas pelo acometimento predominante dos neurônios motores. Tá? Então, ela precisa ter esse aspecto de ser uma doença caracterizada por perda neuronal progressiva que ocorre de forma predominante nos neurônios motores. Tá? Quando a gente está falando de neurônios motores, de que neurônios a gente está falando? A gente está falando daqueles neurônios que compõem a via motora voluntária. Tá? Então, que neurônios são esses? A gente tem um neurônio motor superior e um neurônio motor inferior. Eles têm vários nomes. O neurônio motor superior também é chamado de primeiro neurônio motor, né? E o caminho que ele percorre desde o corpo do neurônio, onde ele nasce, até quando ele vai fazer a sinapse, se faz uma via que pode ser chamada de via do primeiro neurônio motor, ou via do neurônio motor superior, ou via córtico-espinhal, né, quando vai para a medula, ou via córtico-nuclear, quando vai para o tronco encefálico, via piramidal, né, porque a gente sabe que 90% dessas fibras cruzam ali na pirâmide bulbar quando elas vão para a medula. Então, é uma via que tem vários sinônimos, e esses neurônios podem ser chamados de várias coisas, mas geralmente todos esses nomes a gente está se referindo à mesma coisa. O neurônio motor superior, ou o primeiro neurônio motor, que é o corpo do neurônio dele está ali no giro pré-central dos hemisférios cerebrais, então ele nasce no córtex dos hemisférios, e ele desce pelo tronco encefálico e para a medula. No tronco encefálico e na medula, ele faz sinapses, né? Partes dessa via vão fazer sinapses em alturas diferentes ali do eixo. Uma parte faz sinapse com o quê? Núcleos motores no tronco encefálico. Esses núcleos motores do tronco encefálico têm um outro neurônio motor que sai dali do tronco encefálico e vai compor o quê? Os nervos cranianos motores. Tá? E a mesma coisa acontece na medula. Também vai fazer sinapse com núcleos motores na medula. Aonde? Na ponta anterior da medula. Esses neurônios da ponta anterior da medula vão sair, vão se emaranhar por raízes, por plexos e eventualmente vão compor os nervos espinhais. Tá? Então a gente tem um primeiro neurônio motor que caminha por hemisfério, tronco encefálico e medula, e a gente tem um segundo neurônio motor que caminha medula, raiz, plexo e nervo espinhal, ou quando ele nasce ali no tronco encefálico, ele já vira do tronco um nervo craniano. Né? Os nervos cranianos eles não viram raízes e plexos porque eles têm um trajeto menor para percorrer, então eles não precisam se emaranhar para chegar no alvo deles. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma doença que vai causando perda progressiva desses neurônios que nascem nesses dois locais. Então quais são os locais de acometimento dessas doenças? Córtex, principalmente o giro pré-central do córtex, e núcleos motores do tronco encefálico e da medula, a ponta anterior da medula. Então são doenças que podem afetar um, outro ou ambos desses neurônios que a gente está falando. Alguns locais, algumas referências vão usar a doença do neurônio motor como sinônimo de esclerose lateral amiotrófica, tá? Que é talvez a doença mais famosa aí, que faz parte desse grupo de doenças do neurônio motor. Mas eu particularmente prefiro, acho mais didático a gente não fazer isso como sinônimos, porque senão a gente está deixando de lado a possibilidade de várias outras doenças que têm um mecanismo exatamente semelhante a esse
e tem características bem diferentes, tá? Então eu gosto de usar doença do neurônio motor como um termo para se referir ao grupo. E aí depois o nome de cada doença para se referir às doenças que constituem esse grupo. Beleza. Vamos fazer uma revisão aqui sobre isso que eu estava falando. Neurônio motor superior, neurônio motor inferior, quais são as manifestações clínicas de cada um, por onde cada um percorre. Então aqui é uma imagem mais ou menos daquilo que eu falei. Então aqui a gente tem nossos hemisférios cerebrais e marcado em vermelho está o giro pré-central, né? Que é a região onde nasce, onde está o corpo do primeiro neurônio motor. Então onde nasce o primeiro neurônio motor superior. E aí aqui logo do lado a gente vê um corte coronal disso. E a gente vê que esse neurônio, o corpo dele está lá em cima, ele projeta o axônio dele pela região ali subcortical, vai descendo, passa ali no tronco, a gente tem um corte ali só da parte do bulbo do tronco ali, depois essa via cruza, olha só como ela vai para o outro lado, ela cruza ali nas pirâmides bulbares, né, e segue pela medula. E ela vai fazer sinapses ao longo desse caminho. Aqui está mostrando uma sinapse sendo feita na medula, tá? Então o primeiro neurônio motor, ele caminha todo esse trajeto, ele caminha pelos hemisférios, pelo tronco encefálico e pela medula, né? Essa sinapse aqui, que pode ocorrer na ponta anterior na medula ou pode ocorrer com núcleos motores no tronco encefálico, ela marca a passagem de bastão da via, onde o primeiro neurônio motor passa o bastão do comando motor para um outro neurônio, chamado de segundo neurônio motor, ou neurônio motor inferior, né? Esse neurônio motor inferior vai fazer o quê? Ele vai sair do sistema nervoso central, né? Lembrar que o sistema nervoso central é composto pelo quê? Hemisférios, tronco e medula, né? As estruturas que estão dentro da membrana pial. E aí esse segundo neurônio, então, ele sai do sistema nervoso central e ele caminha grande parte do trajeto dele pelo sistema nervoso periférico, tá? Esse segundo neurônio motor, ele vai compor, então, ou os nervos espinhais, né, como está mostrado aqui, um nervo espinhal, que vai inervar músculos dos nossos membros ou do nosso tronco, ou nervos motores cranianos, né, quando ele sai do tronco encefálico. Então, é isso. Essa é a anatomia que a gente tem que entender. E essas doenças, então, vão levar à perda progressiva desses neurônios. Um, outro ou ambos, tá? E geralmente o processo patológico é no corpo do neurônio. Então, o grande local, topografia dessas doenças vai ser o quê? Giro pré-central, né? Córtex cerebral, giro pré-central, hemisférios aqui. E ponta anterior da medula, núcleo de nervos motores cranianos. Então ela pega justamente ali onde esses neurônios estão nascendo. Beleza. O que acontece geralmente quando a gente tem uma lesão do primeiro neurônio motor? Então a gente já teve aulas explicando isso, eu não vou entrar em detalhes de por que as coisas acontecem, se vocês quiserem ver, vejam as outras aulas. Mas geralmente quando a gente tem um acometimento do primeiro neurônio motor, o que a gente tem? A gente tem fraqueza, né? E o primeiro neurônio motor, como ele é o neurônio que leva o comando da nossa contração muscular voluntária, a gente tem uma fraqueza para quê? Para os nossos movimentos voluntários. Então, se eu quero abrir e fechar minha mão, eu tenho fraqueza para fazer isso, né? Essa fraqueza pode ser desde parcial, se for uma lesão parcial, até total, se for uma lesão total desses neurônios. Agora, a grande coisa é que a via do primeiro neurônio motor é uma via volitiva, ou seja, uma via consciente, que eu uso para fazer esse movimento de forma volitiva, quando eu quero fazer. Mas existem outras vias que realizam movimentos, que dão comandos de movimento, que não são volitivas. Então, uma das grandes coisas da síndrome de primeiro neurônio motor é que a gente vai ver dissociação na capacidade de contração dos músculos. A gente vai ver que um paciente não consegue contrair o músculo de forma voluntária, ou seja, o comando vindo do primeiro neurônio motor, mas ele pode contrair aquele músculo de outras formas, quando o comando está vindo de outros neurônios motores, que não são o primeiro neurônio motor, tá? Então, por exemplo, a esse paciente, se eu for percutir o reflexo dele, como o segundo neurônio motor dele está preservado, ele vai ter reflexo. Então, ele consegue contrair aquele músculo de forma reflexa, mostrando para a gente que o quê? O problema não está lá embaixo, o problema está vindo do comando lá de cima. E, além disso, a falta do input, né, do primeiro neurônio motor para o segundo neurônio motor faz o segundo neurônio motor ficar mais hipersensível, porque ele não tem mais um estímulo de ativação que ele tinha antes. E toda vez que você tira um estímulo de ativação de um neurônio, ele faz o quê? Ele aumenta a quantidade de receptores, então fica hipersensível. Então esses reflexos, que são comandados pelo segundo neurônio motor, podem ficar inclusive exacerbados. Então as grandes características assim, do primeiro neurônio motor são o quê?
paciente tem uma fraqueza, tá? Em distribuição piramidal, ou seja, a distribuição que o primeiro neurônio motor predominantemente se estabelece, que é a extensão do membro superior e flexão do membro inferior, tá? Então ele tem mais fraqueza para fazer extensão do membro superior e supinação, e mais fraqueza para fazer flexão do membro inferior do que os movimentos opostos a esses. Ele fica com uma hipertonia, o tônus fica aumentado, porque o segundo neurônio motor ele fica mais ativo. Se você vai percutir os reflexos tendinosos profundos desse paciente, ele tem aumento dos reflexos tendinosos profundos. Pode ocorrer uma coisa chamada sinal de Babinski, que é quando você faz um estímulo cutâneo plantar do paciente. Ao invés de fazer a resposta normal de flexão dos dedos, ele faz uma resposta de extensão do hálux, tá? E esse paciente pode ter alguma atrofia muscular, que tende a ser branda, tende a ser uma atrofia muito mais por diminuição do uso daquele músculo do que uma atrofia muito intensa, né? Tende a ser até no máximo ali 30% de atrofia do músculo. Então isso é a síndrome de primeiro neurônio motor, tá? A gente vê essa conjunção de achados. E a de segundo neurônio motor? A grande coisa do segundo neurônio motor é você pensar, olha, o segundo neurônio motor é eventualmente aquele que vai pro músculo. Então se você tem uma lesão dele, você perde qualquer forma de contrair aquele músculo. Então você vai ter uma fraqueza tanto para movimentos voluntários quanto para movimentos reflexos. Então esse paciente ele vai ter fraqueza e hipo ou arreflexia, tá? Na distribuição, obviamente, de para onde aqueles neurônios estavam se projetando. Além disso, o tônus também vai ficar diminuído, né? Porque você não tem o estímulo de reflexo que mantém o tônus. E geralmente aqui a atrofia muscular que resulta é muito mais severa, né? Porque o músculo perde a inervação. E quando o músculo perde a inervação, ele atrofia de forma muito mais intensa. Tá? Então as maiores atrofias musculares que a gente vê geralmente são por lesões de segundo neurônio motor. Ok? Tem aulas mostrando todos esses achados, todas essas coisas, e vocês podem dar uma olhada na aula de síndromes neurológicas para rever isso em mais detalhes. Beleza, como é que a gente vai classificar então as doenças que compõem esse grupo de doenças do neurônio motor? Então são doenças que vão degenerar algum ou ambos daqueles dois neurônios, então elas vão cursar com aquelas manifestações clínicas, né? Como são doenças degenerativas, isso tende a se apresentar de quê? De forma lentamente progressiva. E aí a gente vai classificar essas doenças como as que acometem exclusivamente o primeiro neurônio motor, as que acometem exclusivamente o segundo neurônio motor, ou as que acometem ambos. É assim que a gente começa a classificar. E dentro de cada um desses grupos a gente vai ter as doenças individuais, que podem ser doenças genéticas ou doenças esporádicas, né, espontâneas. Então, no grupo de acometimento exclusivo do primeiro neurônio motor, o que a gente tem? A esclerose lateral primária, né, que é uma doença esporádica, e as paraparesias espásticas hereditárias, que são doenças geneticamente determinadas, né? Essas doenças tendem a se comportar, então, com o quê? Um acometimento exclusivo do primeiro neurônio motor. Né? Essas são caracterizadas por fraqueza, com hiperreflexia, espasticidade, aquela hipertonia, sem sinais de segundo neurônio motor. Quando a gente está falando das doenças que têm um acometimento exclusivo do segundo neurônio motor, a gente vai chamar de atrofias musculares espinhais, as doenças genéticas do segundo neurônio motor, tá? Então, quando a gente está falando de doença que é genética e acomete o segundo neurônio motor de forma exclusiva, a gente chama isso de atrofia muscular espinhal, tá? A atrofia muscular espinhal, ela pode ser 5Q, que é a forma clássica, aquela por deleção do gene de sobrevivência do neurônio motor tipo 1, né, do SMN1. Essa é a forma clássica, quando vocês veem geralmente. A atrofia muscular espinhal, se a pessoa não falar mais nada, ela está falando geralmente dessa forma. A forma por mutações ali no 5Q. Mas existem formas não 5Q, que também são doenças genéticas da ponta anterior da medula, dos núcleos dos nervos motores oculares ali, dos nervos motores do tronco, que ocorrem por outros tipos de mutação. E aí tem várias doenças aqui, a doença de Faziolon, de Brown-Vialetto, tem a doença de Kennedy, por aí vai, que a gente pode falar em algum outro momento. E na parte esporádica, né, na parte de doenças que não são hereditárias, a gente tem a atrofia muscular progressiva, tá? E as poliomielites, né? São geralmente doenças da ponta anterior da medula
que podem ocorrer por infecções virais, né? Então, tem o próprio vírus da polio, que é o clássico causador de poliomielite, mas o enterovírus, também algumas cepas podem causar um quadro de poliomielite. Flavivírus, como dengue, como zika, também podem causar quadros de poliomielite. E a gente tem algumas outras doenças que também vão entrar nisso aí. Tá? Tem uma síndrome de Hopkins, que pode ocorrer pacientes com quadros de asma, descompensações asmáticas, às vezes podem fazer isquemia dos neurônios da ponta anterior. Então, a gente tem algumas outras doenças esporádicas que podem afetar ali de forma predominante o segundo neurônio motor. Também não vamos entrar em detalhes nessas doenças aqui. E quando a gente fala de acometimento de primeiro e segundo neurônio motor, a gente geralmente chama isso de esclerose lateral amiotrófica. Então, o que é a esclerose lateral amiotrófica? É uma doença degenerativa caracterizada por degeneração do primeiro e do segundo neurônio motor, né? A doença geralmente afeta os dois. Tá? E a própria esclerose lateral amiotrófica, ela pode ter formas que são genéticas e formas que são esporádicas, espontâneas. Então, é uma doença que, mesmo dentro dela, ela é meio heterogênea. E é isso que a gente vai ver com um pouco mais de aprofundamento aqui. Então, vamos entrar na esclerose lateral amiotrófica. Então, a esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA, né, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, caracterizada por perda neuronal progressiva, né, que consiste na degeneração do primeiro e do segundo neurônio motor. Tá? Então, é uma doença que vai cursar com fraqueza, né, como seu principal sintoma, que a gente viu que é a característica essencial da síndrome do primeiro e do segundo neurônio motor, junto com aqueles outros achados que podem vir nessas síndromes, né? E geralmente de forma lentamente progressiva, ok? Então, esse paciente vai progredindo ao longo de meses a anos. É uma doença rara, tá? A cada 100 mil pessoas, mais ou menos 1,5 de incidência que tem. 90% das vezes a doença ocorre de forma esporádica, de forma espontânea, ou seja, não tem pelo menos uma base genética que seja determinística, ou seja, tem um gene que por si só confere o risco suficiente de você culpar aquele gene pela doença. Tá? Esses casos esporádicos têm alguns genes que aumentam um pouco o risco, mas não o suficiente para a gente falar que é causada por aquilo, por isso que é chamada de esporádica. Tá? Tem alguns outros fatores de risco para essas doenças esporádicas, e algumas coisas polêmicas que a gente vai falar já já. 10% dos casos são geneticamente determinados, ou seja, são mutações em genes que aumentam tanto o risco que você pode colocar na culpa daquele gene, de um gene, né, são formas monogênicas, aquela doença. Tá? Os genes, tem vários genes, tá, que são responsáveis por esclerose lateral amiotrófica. Citei 3 aqui. O C9orf72, tá? Algumas mutações do C9orf72 podem cursar com esclerose lateral amiotrófica. Essa é a forma mais comum de esclerose lateral amiotrófica genética no mundo, tá? Por mutações desse gene. As mutações desse gene comumente fazem uma co-ocorrência de esclerose lateral amiotrófica com uma demência, do tipo demência frontotemporal, tá? A gente tem mutações do gene VAPB. Por que eu coloquei em vermelho aqui? Porque essas parecem ser as mutações mais comuns aqui no Brasil, pelos casos de ela geneticamente determinada. Não são no mundo é só 9orf72, mas no Brasil a gente parece ter uma prevalência maior de esclerose lateral amiotrófica por mutações desse gene. Tá? Esse gene também faz uma esclerose lateral amiotrófica com algumas características, dá muita fraqueza de parede abdominal, então os pacientes frequentemente ficam com abdômen protuberante, tá? Esses pacientes aqui podem ter formas mais lentamente progressivas da esclerose lateral amiotrófica, tá? Que não são tão rapidamente progressivos como alguns dos outros casos genéticos ou alguns dos casos esporádicos, mas há bastante variabilidade e heterogeneidade mesmo entre mutações do mesmo gene. Um outro gene importante é o SOD1. Tá? Mutações desse gene aqui fazem uma forma de esclerose lateral amiotrófica que pode ser bastante parecida com a forma esporádica. Tá? Mas o SOD1 tem uma coisa muito importante para ele, que é a gente tem terapia genética para os pacientes que têm essa mutação, tá? Com tratamento com um remédio chamado de Tofersen. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas é uma mutação importante para saber, porque por enquanto é a única forma de esclerose lateral amiotrófica das formas genéticas que tem um tratamento genético específico.
Beleza. Agora aqui, quando a gente fala de fatores de risco para a esclerose lateral amiotrófica, a gente tem alguns que são bem estabelecidos, como a idade. A gente sabe que tende a ser uma doença que afeta pessoas mais velhas, né? Então a idade mais elevada confere maior risco. Presença de história familiar. Tá? Então, na família do paciente ter histórico dessa doença aumenta o risco, mesmo nos casos esporádicos. Tá? Então, aquilo que a gente falou, é um gene, às vezes, em combinação com outro, que aumenta um pouco o risco, mas já é o suficiente para ser um fator de risco. Né? Tabagismo aumenta o risco de desenvolver. E esse aqui, histórico de prática esportiva intensa. Isso é uma coisa que aparece em algumas referências, algumas pessoas, algumas outras referências falam que os estudos que viram isso não são tão bem fundamentados, então ainda fica uma coisa aí meio controversa, se de fato histórico de prática esportiva intensa é um fator de risco para a esclerose lateral amiotrófica. Mas de fato a gente tem alguns casos históricos vistos em atletas, em pessoas que fizeram práticas esportivas intensas. Mas lembrar que isso são vieses de apresentação que a gente acaba tendo, né? Ainda não fui muito bem, de forma concreta, determinado como esse fator de risco. Inclusive, em alguns locais, o nome da esclerose lateral amiotrófica chama de doença de Lou Gehrig, que foi um atleta, jogador de beisebol dos Estados Unidos que teve a doença e fez a doença ficar bastante conhecida por lá. Beleza. Como é que esses pacientes se comportam clinicamente? Bom, a clínica, pelo que a gente já falou, a gente vai ter achados de primeiro neurônio motor, fraqueza, pode encontrar hiperreflexia, né? Não é tão comum encontrar hipertonia nesses pacientes, mas fraqueza com hiperreflexia é clássico. E achados de segundo neurônio motor, ou seja, a fraqueza, então a fraqueza deles é o acometimento predominante, com muita atrofia. Então é o tipo de paciente que você vai ver achados de primeiro e segundo neurônio motor de forma associada. Então é aquele paciente que tem muita atrofia muscular, às vezes um filetinho de músculo, e você vai percutir o reflexo e aquele reflexo está exacerbado. Né? Então tem toques de primeiro neurônio motor e toques de segundo neurônio motor. É o paciente que fascicula, né? A fasciculação é uma coisa que acontece na síndrome de segundo neurônio motor, que não acontece tanto na de primeiro. Então a gente vai ver esses achados acontecendo, surgindo de forma progressiva, né? E eventualmente isso vai acometer os 4 membros e o segmento cranial, tá? Então é uma doença difusa, ok? Pode começar em um membro ou outro, ou começar no segmento cranial, mas eventualmente ela progride para fraqueza com achados de primeiro e o segundo neurônio motor nos 4 membros e segmento cranial. Então ela progride para uma doença difusa sempre, em todos os casos, tá? Uma doença progressiva. Ok. Tem alguns fenótipos clássicos que se relacionam geralmente ao início da doença. Então a gente tem a forma bulbar, que foi descrita por Charcot, que é quando ela começa afetando os nervos cranianos que saem do bulbo. Então começa com disfagia, começa com disartria, disfonia. O paciente começa a engasgar precocemente, dificuldade de fala, e depois ela evolui para outras partes do corpo, né? Essa é uma forma bastante perigosa, porque o paciente já tem risco de fazer pneumonias, né, por broncoaspiração. Desde essa fase, eles têm mais risco de ter insuficiência ventilatória mais precoce, então essa é uma forma de prognóstico um pouco pior. Tem uma forma chamada de flail arm, né, que quando começa no braço, né, às vezes pode começar no braço proximal e fazer uma coisa chamada síndrome do barril, às vezes pode começar no braço mais distal. Tem a flail leg, quando começa na perna. Às vezes se começa nas 2 pernas distal, chama de forma de Patrickius, que parece uma polineuropatia, porque está distal nas 2 pernas, o paciente faz uma marcha escavante bilateral. Pode acometer a mão numa forma chamada split hand, que ela acomete metade da mão fica atrofiada e fraca e a outra metade fica preservada. Isso é uma coisa bastante sugestiva de esclerose lateral amiotrófica, porque pega territórios de mais de um nervo, né? Não seria uma atrofia que você esperaria por uma lesão de nervo mediano, uma lesão de nervo ulnar, ou nada disso. Ela pega um território anatômico que não respeita nervo. Então ela pode pegar, por exemplo, a região tenar aqui e pegar a loja tenar e o primeiro interósseo dorsal aqui. Então, músculos do mediano e um músculo do ulnar, sem pegar outros músculos do mediano e outros músculos do ulnar. Então, mostrando que aquilo ali não é uma doença de nervo. Não é uma doença que a topografia está nos nervos da mão. É uma doença que está na ponta anterior ali da medula. Existe uma forma que começa de um lado só do corpo, chamada de forma hemiplégica de Mills. Então,
o início pode variar muito, pode começar segmento cranial, pode começar só de um lado, pode começar só do outro, pode começar distal nas pernas, distal nos braços, proxima. Então varia muito, mas eventualmente esses pacientes vão progredindo para ter sinais de primeiro e segundo neurônio motor distribuídos difusamente, nos 4 membros e no segmento cranial, tá? E frequentemente isso ocorre de forma assimétrica, tá? 15% dos pacientes vão ter junto um quadro demencial, um quadro cognitivo, tá? Uma demência do tipo frontotemporal, aquela demência que tem vários fenótipos também, mas que pode cursar com alterações de comportamento, alterações de tomada de decisão, hipersexualidade, incontinência emocional, alterações de linguagem, né, afasias. Então, esses pacientes podem apresentar déficits cognitivos também em conjunto, tá? 15% das vezes. E todos os pacientes progridem de forma não remitente, então é uma doença que não para de progredir até desenvolverem fraqueza ventilatória, tá? E eventualmente esses pacientes vêm a óbito por complicações de ficarem acamados por muito tempo, por complicações infecciosas por causa da fraqueza de deglutição, né, que faz pneumonias de repetição, ou por insuficiência ventilatória, tá? Eventualmente eles ficam fracos até para respirar e podem vir a óbito por causa disso. Então aqui alguns exemplos de pacientes com ela e alguns achados clínicos dele. Então aqui um paciente apresentando fasciculações ali no tórax, nos deltoides, né, bem visíveis. Então isso é um sinal de segundo neurônio motor. Tá? Poucas coisas fasciculam no tórax, a gente tem que ficar sempre atento. Aqui fasciculações ocorrendo na coxa, a gente vê uma atrofia da coxa também desse paciente, né? Sinais de segundo neurônio motor, então aqui as fasciculações ocorrendo. Fasciculações são esses movimentos de partes do músculo que tem uma característica meio vermicular, totalmente irregulares. E esses pacientes vão ter fraqueza, então aqui esse paciente tem uma fraqueza assimétrica, né? Ele escarva com essa perna esquerda dele e não com a direita. Então ele tem uma flail leg, que a gente chamaria, né? E eventualmente esses pacientes podem ter um predomínio em algum segmento, alguma coisa assim, mas frequentemente você acha sinais em outros segmentos do corpo. Aqui é um sinal o que a gente vai ver é o sinal de primeiro e segundo neurônio motor no mesmo segmento. Então aqui, só de olhar o vídeo parado, vocês notam que a língua dela está atrofiada, né? E aqui, olha só, tem uma fasciculação ocorrendo na língua. A gente consegue ver. Para observar a fasciculação na língua, sempre com a língua dentro da boca, tá? Senão você pode confundir com um tremor de língua, quando o paciente coloca a língua para fora. E aqui nessa mesma paciente, a gente pode ver um sinal de primeiro neurônio motor no segmento cranial, que é a hiperreflexia dos masséteres. Então aqui, pede o paciente abrir um pouquinho a boca e você percute com um martelo. E você vê que os masséteres dela fazem a contração. É o reflexo tendinoso profundo dos masséteres. Numa pessoa saudável, geralmente esse reflexo não é elicitável, tá? Se ele é elicitável, isso já mostra pra gente que tem um comprometimento de primeiro neurônio motor. Uma outra forma de ver primeiro neurônio motor ali no segmento cranial poderia ser ver o reflexo córneo-mandibular. Pingar um soro fisiológico na córnea do paciente e ele fazer um movimento da mandíbula associado, tá? Também significa o quê? Hiperreflexia ali dos músculos do trigêmeo. E saber isso é bastante útil, porque assim, é bem mais fácil você pegar sinais de primeiro neurônio motor nos membros, né? Você vê a hiperreflexia, você pode ver no membro inferior sinal de Babinski e tal. Mas no segmento cranial, às vezes é difícil você ter noção de quais são as apresentações de uma síndrome de primeiro neurônio motor, né? Então, ficar atento nesses sinais, principalmente o reflexo masseterino, é interessante. Uma outra forma de detectar cometimento de primeiro neurônio motor no segmento cranial é quando a gente tem lesões bilaterais ali dos primeiros neurônios motores que vão para esses nervos cranianos mais baixos do bulbo. O paciente pode ter uma coisa chamada de paralisia pseudobulbar. Tá? Então o que é isso? A gente chama de paralisia bulbar o conjunto de disartria, disfonia e disfagia, que ocorrem por paralisia dos nervos cranianos que saem do bulbo, que vão controlar a movimentação da língua, a deglutição, mastigação, etc. Tá? Os nervos cranianos mais baixos, ponte, bulbo. Isso é paralisia bulbar. Agora, a paralisia pseudobulbar ocorre quando a gente tem o quê?
lesão do primeiro neurônio motor que comanda esses músculos. Tá? Só que a gente sabe que esses músculos eles não são afetados por uma lesão unilateral do primeiro neurônio motor. Então, a pessoa tem um AVC, por exemplo, tem uma lesão da via do primeiro neurônio motor de um lado, ela frequentemente não vai ter problema de mastigar, por exemplo. Por quê? As vias do primeiro neurônio motor se projetam bilateralmente para vários desses músculos, né? Agora, se você tem uma lesão bilateral da via do primeiro neurônio motor, aí esses déficits podem se apresentar. E junto disso ocorre mais ou menos o mesmo mecanismo aquele que eu falei, de que você tem várias vias que controlam o segundo neurônio motor. E se você perde uma delas, as outras podem ficar exacerbadas. Então, se você perde a via do primeiro neurônio motor para esses músculos da face, do bulbo, né, você perde o comando volitivo deles. Mas você pode preservar outros tipos de comandos, como os comandos reflexos, como eu mostrei pelo reflexo masseterino. E uma coisa interessante que a gente tem é que a gente tem vias emocionais que vão para a nossa face, para essas regiões. Porque a gente tem comandos de contração muscular emocionais que vão para o corpo todo, mas vão muito intensamente para a face, tanto que a gente olha para o rosto das pessoas para pegar informações emocionais, né? A gente tem noção de que os comandos emocionais são inconscientes quando a gente está com muita vontade de rir ou muita vontade de chorar, e a gente tenta com a nossa via do primeiro neurônio motor volitiva segurar esses movimentos de muita vontade de chorar, muita vontade de rir. Só que, eventualmente, se você está com muita vontade, você não consegue. E aquilo sai ali de uma forma que, às vezes, é incontrolável para você, né? E aí, imagina só, esse paciente tem uma perda da porcentagem, tem uma perda da quantidade de vias volitivas que ele tem ali comandando esses músculos. As vias emocionais, elas podem ficar exacerbadas. Então, esses são pacientes que eles podem ter disartria, disfonia, disfagia, e junto disso, eles terem uma coisa chamada de incontinência emocional, que eles começam a rir e chorar de forma imotivada. Eles não têm motivo para isso, mas eles começam a desencadear essas respostas automáticas emocionais. Às vezes o paciente está lá chorando na sua frente, você pergunta se aconteceu alguma coisa, e fala, não tem nada, eu só estou chorando, meu rosto está fazendo esse movimento, sem eu ter a instância psíquica disso. E a mesma coisa para risos. Às vezes o paciente está morrendo de rir durante a consulta. Ele fala, não estou achando graça de nada, me desculpa. E às vezes ele está até embaraçado ali com aquela situação. Então isso também é um sinal de primeiro neurônio motor. Porque para você ter incontinência emocional, você tem que ativar esses músculos, né? E para isso o segundo neurônio motor precisa estar recebendo inputs exacerbados das vias dos primeiros neurônios motores das vias emocionais, que vem de outras regiões, vem do cíngulo, vem ali um pouco do hipotálamo, vem de outras regiões que não o giro pré-central. Ok, então reconhecendo clinicamente, como é que a gente dá o diagnóstico? Então, quais são os critérios formais para dar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica? Então, o paciente precisa ter um prejuízo motor progressivo, tá? Não pode ser nada que deu e passou e se estabilizou e não vem piorando. Isso não é esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica há uma fraqueza progressiva, não remitente, tá? E o paciente pode ter, ou no mesmo membro, uma região que a gente chama, seria um membro superior, membro inferior ou segmento cranial. Ou no mesmo membro, evidência de acometimento de primeiro e segundo neurônio motor, no mesmo membro. Ou evidência de acometimento de segundo neurônio motor em duas regiões, tá? E a gente pode pegar essas informações através da clínica do paciente ou através de exames complementares. O exame complementar mais clássico e que faz parte dos critérios é a eletroneuromiografia, tá? E ele é útil para detectar sinais de disfunção do segundo neurônio motor. Por quê? Pode acontecer de você, clinicamente examinando o paciente, só ver fraqueza num membro, não ver só ver sinais de segundo neurônio motor, por exemplo, e tal. Mas na eletroneuromiografia você vai lá e no membro inferior você consegue ver uma fasciculação, porque a eletroneuromiografia é mais sensível do que os nossos olhos para ver fasciculação. Então esse exame dá um pouco mais de sensibilidade para a gente detectar. E a gente precisa excluir diagnósticos diferenciais. Esclerose lateral amiotrófica não é a mesma coisa que faz achados de primeiro e segundo neurônio motor de forma concomitante. Tem várias outras doenças que fazem isso. O principal diagnóstico diferencial é a mielorradiculopatia, principalmente causada por compressão. Então o paciente tem uma artrose ali na coluna, uma osteoartrite da coluna, que a gente chama de espondilose, e a formação de esteófitos, calcificação de ligamentos, hérnias de disco, coisas assim, podem comprimir raízes motoras,
ou seja, dá sinais de segundo neurônio motor, e também comprimir a medula, e dá sinais de primeiro neurônio motor. Então, todo paciente precisa de ressonância, tá? Pelo menos do crânio e da coluna cervical, para a gente excluir que não seja essa situação, tá? Então, a eletroneuromiografia de 4 membros, com também avaliação da língua, para todos os pacientes, isso precisa ser feito, tá? Não pode deixar de avaliar a língua, porque é mais um segmento que você pode, inclusive no exame físico também, olhar a língua do paciente, a língua está trófica, normal, sem fasciculação, e quando bota a agulha, você vê a fasciculação. Então, é uma coisa que não pode deixar de ser feita, tá? Você vai procurar achados de desnervação motora, sem comprometimento sensitivo. Ela é uma doença que não afeta o sistema sensitivo, tá? E isso ajuda a excluir diagnósticos diferenciais, ok? Então, esses pacientes vão ter a condução nervosa, que é... A eletromiografia é feita de 2 partes. Uma parte você vê a condução nervosa, você dá choque nos nervos e vê a velocidade de condução e a amplitude desse impulso. E você depois coloca a agulha, é a miografia, tá? Geralmente, nas fases iniciais de esclerose lateral amiotrófica, você vê uma condução nervosa normal, né, porque não é uma doença que vai afetar o nervo em si. Mas na agulha você vê o que? O músculo desnervando, mostrando que já está perdendo o segundo neurônio motor ali. E aí você pode ver o músculo desnervando de que formas? Quando você bota a agulha, observa em repouso fasciculações e fibrilações, são sinais de desnervação. E quando você pede para o paciente contrair aquele músculo, que é a segunda parte do exame de agulha, você vai ver potenciais de grande amplitude ali acontecendo, tá? Com o tempo, a esclerose lateral amiotrófica mais progressiva, você pode até ver uma alteração da condução nervosa, que vai ser o quê? Quando você vê nervos motores, você pode ver uma diminuição da amplitude. Por quê? Tem menos axônios ali, porque degenerou mais o segundo neurônio motor. Então, geralmente, ela faz uma perda de amplitude depois de um tempo, tá, de doença. Então, aqui só mostrando para vocês como ocorrem as fasciculações, como a gente pode ver isso na eletroneuromiografia. Ok. E a gente sempre faz ressonância de crânio e coluna cervical, tá? Basicamente, você faz isso aqui para excluir diagnósticos diferenciais, mas você também pode ter alguns sinais positivos aqui, positivos no sentido de aumentarem a probabilidade diagnóstica, tá? Que são quais? Então, na esclerose lateral amiotrófica, você tem atrofia da língua, você pode ter lipossubstituição da língua. Então, você vê esse segmento coronal aqui, nas fases em T1, em que a gordura fica hiperintensa, você vê só a língua hiperintensa. Aqui na direita é uma língua normal, muscular. Aqui à esquerda é uma língua toda lipossubstituída. Isso mostra que tem atrofia com lipossubstituição da língua, né? Isso é um sinal típico de segundo neurônio motor afetando o segmento bulbar. A gente também pode ver aqui na ressonância de crânio, né? Na ressonância de crânio a gente nota isso aqui, ó, essa é uma sequência de SWI, tá? Que é uma sequência que geralmente a gente usa para ver sangramento e tal, mas na esclerose lateral amiotrófica a gente pode pegar aqui bem no giro pré-central e ver esse sinal de hipointensidade ao longo do giro pré-central. Não sei se dá para ver meu cursor, mas enfim, é bem essa área de hipointensidade que a gente tem bem no giro pré-central. Tá mostrando degeneração. Isso é um sinal de que tem degeneração do primeiro neurônio motor. Então, isso é um sinal de que doença do primeiro neurônio motor. Tá? Esse é o sinal da banda motora. Outra coisa que a gente pode ver na ressonância, partindo para a medula, a gente vê a atrofia da ponta anterior da medula. E a atrofia com liquefação faz, inclusive, ficar com um hipersinal na ponta anterior da medula. A gente pode ver essas 2 bolinhas de hipersinal. Tá? Pode estar tudo preenchido de líquor ou só hipersinal correndo pela medula. Aqui no segmento sagital você vê o hipersinal correndo bem na região da ponta anterior da medula. E aqui no axial, à esquerda, você vê a hiperintensidade bem nos 2 locais ali da ponta anterior da medula. Isso mostra pra gente que tem uma doença do segundo neurônio motor, uma doença da ponta anterior ali. Tá? Isso pode acontecer em qualquer doença do segundo neurônio motor, neuronopatia, né? Que pega o corpo do segundo neurônio motor. Isso aqui pode aparecer em poliomielite, atrofia muscular espinhal, 5Q, não 5Q, tudo isso, mas aparece também na ELA, porque também é uma doença que degenera segundo neurônio motor. Tá? Então a gente vai buscando esses sinais nos exames complementares. Beleza, como é que a gente trata a esclerose lateral amiotrófica? Então, pessoal, a principal modalidade de tratamento da esclerose lateral amiotrófica, isso é muito importante, é tratamento de suporte multidisciplinar. Tá? O que é isso? Esse paciente tem várias complicações ao longo do tempo que ele vai desenvolvendo, que ele precisa de suporte para lidar com essas complicações
complicações da fraqueza dele em diferentes departamentos. Por exemplo, ele tem fraqueza nos membros, então ele vai desenvolvendo dificuldade de locomoção. Então ele precisa de suporte para se locomover, inicialmente com uma bengala, com um andador, e eventualmente uma cadeira de rodas, né, como uma cadeira eletrônica, uma coisa assim. O paciente vai tendo dificuldade de contrair os músculos da deglutição, então ele pode começar desenvolvendo disfagia. Isso não pode acontecer, ele precisa de um suporte fonoaudiológico e nutricional. Para o quê? Para ele comer a consistência adequada para o grau de contração muscular que ele consegue fazer naqueles músculos da deglutição. Senão, para ele não ter risco de broncoaspirar e desenvolver pneumonias, né? Pneumonias por broncoaspiração. Então ele precisa ser acompanhado por uma fonoaudiologista e precocemente, quando ele já estiver começando a dar sinais de engasgo, diminuir a consistência da dieta. Até eventualmente ele pode precisar parar a dieta oral e colocar uma gastrostomia, uma bolsa de gastrostomia, para se alimentar diretamente no trato gastrointestinal. Tá? E garantir que esse paciente não vá o quê? Desnutrir, que é uma coisa extremamente comum com os pacientes que começam a desenvolver paralisia bulbar. Esse paciente pode ter dificuldade de se comunicar, de não conseguir contrair os músculos da fonação. Então, aparelhos de assistência para ele de comunicação, às vezes usando os olhos, às vezes usando as mãos. Então, a gente precisa ver tudo isso. A parte respiratória é extremamente importante. Esse paciente já desde o início fazer espirometrias para acompanhar como está a capacidade ventilatória dele. E precocemente, se ele começa a ter dificuldade para respirar, geralmente a gente começa a ver isso, principalmente durante a noite. Por quê? Durante a noite, a gente já normalmente respira menos, tem uma taxa de frequência respiratória mais baixa, tá? Porque a gente só depende da nossa respiração inconsciente, das vias motoras inconscientes para isso. Se esse paciente tem problema nos segundos neurônios motores que vão para os nervos do diafragma, dos intercostais, ele vai respirar pior durante a noite, pode desoxigenar durante a noite. Isso aumenta o risco cardiovascular do paciente, aumenta o risco de ter infarto, aumenta o risco de morte súbita, coisas assim. Então, a gente precisa detectar isso precocemente para se o paciente precisar fazer assistência ventilatória durante a noite, como uma máscara de BiPAP ou CPAP. E, eventualmente, esse paciente pode não ter força para respirar nem durante o dia e precisar de uma traqueostomia com um aparelho respiratório de assistência. Então, isso aqui, gente, é o que mais faz diferença para esses pacientes. Um suporte multidisciplinar bem feito é o que mais vai garantir anos de vida com qualidade para esses pacientes. Tá? Se for fazer uma coisa bem nisso tudo, é fazer o tratamento de suporte multidisciplinar de forma adequada. Isso é o mais importante, disparado, para esse paciente. Existem opções medicamentosas também. Tá? Para ela esporádica, o medicamento mais famoso é o Riluzol. Tá? O Riluzol é um medicamento que o paciente toma oralmente todo dia. E o que ele faz? Ele tende a aumentar um pouquinho a expectativa de vida desses pacientes. Tá? E é isso que eu falei, um pouco, de forma sutil. Tá? Alguns meses de expectativa de vida. A gente tem que ser realista com essas coisas, tá bom? Então, o Riluzol ele tende a aumentar em alguns meses a expectativa de vida dos pacientes que tomam ele. E aumenta um pouquinho o tempo também que o paciente vai demorar para eventualmente precisar de assistência ventilatória. Tá? Então, é um remédio que ele lentifica um pouco o processo da doença. O Edaravone é um medicamento feito por infusão, ele é intravenoso. Então, o paciente faz infusões sequenciais de Edaravone. E, assim, ele tem um benefício um pouco mais, assim, discreto e até controverso em relação ao Riluzol. Alguns estudos mostraram que o Edaravone não faz diferença em termos de expectativa durante a doença, outros indicam que ele pode ter algum efeito sutil de também alentecer um pouco a doença. Muitas pessoas usam o Riluzol junto com o Edaravone na prescrição desses pacientes. Mas o Edaravone ainda é uma coisa que o benefício ainda é bastante incerto para os pacientes. E se ocorre de forma bastante sutil. E a gente tem a opção, caso o paciente tenha uma esclerose lateral amiotrófica genética, tá, com mutação do sódio 1, existe uma alternativa de uma terapia genética, que é um oligonucleotídeo antissense, ou seja, você faz uma aplicação desse medicamento chamado de Tofersen, e ele age no RNA mensageiro ali, e na transcrição
dos fatores dos fatores de proteína, dos oligonucleotídeos que estão relacionados a essa mutação, e ele diminui o efeito da mutação. Então, ele pode ser um tratamento bastante promissor. Você age na genética da doença ali e pode controlar a doença nesses pacientes, ok? De novo, isso ainda vem sendo estudado, o real efeito a gente ainda não tem uma noção muito clara, mas esse é o tratamento mais específico que a gente tem. Então, os pacientes que têm a mutação do SOD1, eles devem ser direcionados para fazerem um tratamento genético com o Tofersen, ok? E agora que a gente entra numa questão de em que paciente você faz de fato teste genético, para você descobrir se é uma ELA genética ou não. Porque aquele diagnóstico de ELA, aqueles critérios que a gente deu, não dependem de teste genético. A gente falou que só 10% dos pacientes vão de fato ter um quadro genético, né? E tem alguns fatores que fazem a gente querer mais pedir teste genético para alguns pacientes, principalmente quando o início é muito jovem, né? Então, se o paciente começa um quadro de esclerose lateral amiotrófica jovem, antes de 50, 40 anos, quando começa 20 e poucos, 30 e poucos anos, eu sempre faço teste genético, tá? Porque isso aumenta a chance de ser uma forma genética da doença. Mas as formas genéticas da doença podem parecer muito, muito, muito também com as formas esporádicas, e pode ser difícil de você fazer essa distinção clinicamente. Então, eu acredito que venha sendo cada vez mais de prática fazer teste genético sempre que possível nos pacientes, mas a gente sabe quanto isso é caro, quanto isso não está disponível, principalmente, né, na rede pública de saúde. Então, eu acho que isso ainda vai ser uma coisa que não vai ser universal por muito tempo, mas que talvez seja o ideal a se fazer, porque estudando melhor esses genes, a gente, além de conhecer melhor a doença, a gente provavelmente, em breve, vai ter terapias genéticas do tipo oligonucleotídeo odisseense, ou até outros tipos de terapia, como edição genética e tal, para outros tipos de mutação. Então vai ser interessante, vai ser benéfico a gente ter esse inventário dos pacientes. E como é difícil diferenciar clinicamente um paciente que tem uma forma genética de esporádica, eventualmente eu acredito que, havendo essa possibilidade, né, todos os pacientes devam ter um teste genético. E, por enquanto, o que a gente tem de prognóstico é que todos os casos têm evolução progressiva em maior ou menor tempo, em maior ou menor grau. Variável, mas eventualmente eles progridem para óbito devido a complicações crônicas da doença. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar da doença hoje. Obrigado.